E aí pessoal, Drops da Ju na área de Melbourne. Como vocês podem ver, estou gravando esse vídeo no domingo, mais ou menos no horário em que deveria estar terminando a primeira etapa da Fórmula 1. Eu vou falar sobre essa questão do calendário, principalmente nesse vídeo de hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Juliane Serrazoli, colunista do UOL e repórter da Rádio Bandeirantes. Estou tentando começar a minha 10ª temporada cobrindo a Fórmula 1 em loco. Eu também tenho um projeto no Catarse, o Sérgio vai deixar tudo aqui ou ali. Ele que decide, ele que manda aqui no Boteco. Bom, primeiro eu queria começar o vídeo falando dessa questão de a Fórmula 1 ter vindo para a Austrália em meio a toda essa crise, né? A Fórmula 1 está recebendo uma chuva de críticas e com razão. Mas parece que só a gente, o baixo clero, digamos assim, estava preocupado com essa questão. Para os dirigentes da Fórmula 1, a questão, isso ficou muito claro, inclusive depois do cancelamento, a questão era simplesmente comercial. Quem paga, hoje em dia na Fórmula 1, a maior parte do dinheiro que vem para as equipes, para a própria Fórmula 1, para a Liberty sobreviver e tudo mais, vem dos promotores das corridas, não vem mais dos direitos de TV. Isso não é mais tão importante quanto os promotores. E é por isso, inclusive, que a Liberty fica pressionando para aumentar o número de corridas, por isso que a gente está com esse problemão do calendário agora para resolver, porque o calendário já estava bastante inchado com 22 corridas. Então é muito importante para a Liberty ter esse dinheiro, que é mais ou menos 25 a 35 milhões, eu não sei exatamente quanto se paga aqui na Austrália, estou falando em milhões de dólares, mas menos de 30 corridas que são fora da Europa não pagam hoje em dia, né? Então a gente está falando aí de pelo menos 30 milhões de dólares, mais o dinheiro que as equipes poderiam pegar de volta de seguros, né? Porque muito do equipamento já tinha sido enviado, uma grande parte do equipamento da Fórmula 1 para esse tipo de corrida é enviada por navio, então era algo que já tinha saído da Europa há muito tempo. Então as equipes estavam de olho nessa questão de seguros, as equipes e a Fórmula 1, e também, principalmente, nessa questão do racing fee, né, que é essa taxa que os promotores pagam. Por isso, eles estavam esperando que os organizadores da Austrália cancelassem a corrida, mesmo sabendo intimamente que podia dar ruim, como foi o que aconteceu aqui na Austrália. Logo no primeiro dia, na quinta-feira, né, que é o dia de entrevistas, todo mundo só olhava um para a cara do outro falando o que a gente está fazendo aqui. Isso é um absurdo, né? A gente só está aqui porque os chefões não desistem da grana. Até o Lewis Hamilton falou claramente, né? Money talks, é o dinheiro que conta. E foi importante o posicionamento dele, importante também o fato do Sebastian Vettel e do Kimi Raikkonen terem ido embora, mas isso veio depois de um posicionamento das próprias equipes, que é algo que não era imaginável na quinta-feira. Eu saí perguntando para os chefes de equipe na quinta-feira, e vocês estão felizes com a maneira como a Fórmula 1 está lidando com tudo isso? E a resposta era padrão, a gente vai fazer o que a Liberty mandar. Bom, se as equipes tivessem se rebelado antes e falado, não, a gente não vai, se 3 equipes tivessem falado isso, pronto, já não 4 equipes, 12 carros, minha matemática está péssima. 12 carros, se a gente tivesse um grid com 12 carros, não teria, seria o mínimo, né, para ter uma corrida. Então a gente precisava de 5 equipes aí para colocar uma grande pressão na Liberty para a gente não vir aqui para a Austrália e passar esse vexame que a Fórmula 1 passou. Mas as equipes não, as equipes se colocaram numa posição de aceitar tudo que a Liberty estava fazendo, até que teve um caso dentro da equipe McLaren. O caso foi de um truck, né? O truck, é engraçado você falar em truck, porque truck é o motorista do caminhão. Obviamente ninguém dirigiu um caminhão até aqui a Austrália, mas eles chamam de truck o cara que, mesmo nessas corridas como na Austrália, é o cara que monta a garagem. Então é um cara que chegou antes de todo mundo aqui e que teve contato com muita gente na McLaren. Então a McLaren não tinha opção. A única opção para eles era realmente sair da corrida, e isso foi levando, uma coisa foi levando a outra, até que a situação ficou insustentável para a Liberty. Então até o último momento, até a sexta de manhã, pouco antes dos carros irem, ou que eles deveriam ir para a pista para os primeiros treinos livres, a Liberty ainda estava tentando salvar o GP da Austrália. Então foi ficando cada vez mais feio para a Liberty, e o próprio Ross Brown disse depois do cancelamento, que era
uma questão comercial e que as equipes vão ter que aceitar ganhar um pouco menos. Bom, deixou muito claro por que a Liberty esperou tanto tempo e provavelmente eles fizeram um acordo aí com o GP da Austrália para talvez ter um desconto lá na frente, alguma coisa, mas para tentar fazer com que não percam dinheiro. E do lado da Austrália, você também tem toda uma série de declarações que deixa muito claro que as questões eram comerciais. Inclusive o promotor falou que a gente já perdeu muito dinheiro com os incêndios aqui, né, os incêndios florestais na Austrália nos últimos meses, a gente não vai perder dinheiro com essa corrida. Então colocando a saúde de todos em risco, né, no momento em que o mundo inteiro cancelava eventos de grandes aglomerações, a Fórmula 1 indo na contramão até que essa rua ficou fechada, né? Eu acho que foi isso, essa é a lição que a gente teve aqui na Austrália. E depois na reação que as equipes tiveram e causando efetivamente o cancelamento dessa prova, eles também falaram que, bom, agora os nossos funcionários vão ter que ir para a quarentena, então a gente não vai para o Bahrein. Eu vejo esse movimento como o decisivo também para o adiamento do GP do Bahrein, porque no que dependia dos bahrenitas, a corrida ia acontecer sem público. Então, mas e agora, né? O que vai acontecer com o campeonato? Eu queria fazer um exercício primeiro com vocês, lembrando que o GP da China foi cancelado no dia 13 de fevereiro, então pouco mais de um mês, e o cenário mudou completamente, né? Naquele momento a China era o pior lugar possível para se estar. Eu estava falando com alguns colegas chineses que estão, como eu, presos aqui na Austrália, e eles estavam me falando que a passagem para ir para a China agora dobrou de preço em relação à semana passada, porque os próprios chineses estão percebendo que o epicentro não está mais lá e que é mais seguro ir para a China do que estar aqui ou ir para a Europa, né? Então, só para a gente ter uma ideia de como um mês mudou completamente o cenário e que a gente está pensando em começar a temporada no final de maio ou no começo de junho, então muita água pode rolar aí vai rolar até lá. Oficialmente, o GP da Austrália está cancelado, o GP do Bahrein está adiado, Vietnã adiado e China também. Extraoficialmente, mas pode colocar nos adiamentos aí, é Holanda e Espanha. E o GP de Mônaco começa com a primeira dúvida aí. Pela informação que eu tenho, já começaram a montar a pista em Mônaco, demora 6 semanas, então eles estão dentro do cronograma. Acontece que o Mônaco está entre dois países muito afetados, a Itália, claro, e a França, que é um país bastante afetado ali na Europa continental. Então, ele está num enclave aí bastante complicado, pode ser que não seja possível fazer o GP de Mônaco. Eles vão tentar, mas o próprio Helmut Marko já estava falando na sexta-feira mesmo que o mais provável é que a temporada comece no GP de Baku, do Azerbaijão. Mas, bom, o que eu queria falar para vocês é o que a Liberty está olhando para encaixar essas corridas, né? Se for isso mesmo, vão ser 6 corridas que a Liberty precisa encaixar num calendário que já estava completamente cheio, né? Muita gente falando, pode ser que coloque corrida em agosto, muito provavelmente vai colocar corrida em agosto, mas a gente já tem 2 corridas em agosto, no primeiro e no último final de semana. E são 3 finais de semana livres, mas o que se fala é de colocar só uma corrida dentro desses 3. Então essa questão, faz as corridas em agosto, isso não vale muito. Tem uma coisa que as equipes não querem fazer, que é o chamado triple header, né? Que é fazer 3 corridas em finais de semana seguidos. Isso foi feito na temporada de 2018 e quebrou todo mundo. Até a gente estava falando sobre isso aqui na Austrália. Pode fazer qualquer coisa, a gente vai até no final de dezembro, mais 3 corridas em 3 finais de semana seguidos. Não, de jeito nenhum. Tem até uma conversa, inclusive, de fazer uma temporada 2020-2021, mas isso guarda mais lá se a situação do coronavírus piorar bastante e demorar para ser possível começar o campeonato. Mas voltando, o que a Liberty vai olhar para refazer esse campeonato? A primeira coisa, questões comerciais. Quem paga mais vai ter prioridade. Por exemplo, se Mônaco não for realizada no final de maio, provavelmente a gente não vai ter GP de Mônaco neste ano. Isso porque eles não pagam uma taxa para fazer a corrida e também não seria um GP que daria para colocar em agosto, porque agosto é o ápice das férias de verão e seria muito difícil
para Mônaco mesmo montar o circuito durante as férias de verão. Até eles perderiam muito dinheiro fazendo isso. Então, tem essa questão de se Mônaco não acontecer no final de maio, provavelmente a gente vai ter uma temporada bastante atípica, né, sem o GP de Mônaco. A gente tem o GP anterior a esse, seria da Espanha. Esse é ponto pacífico, que ele sai ele não vai ter uma outra data, até que foi uma prova que foi colocada já de última hora, que eles fecharam o acordo já quando o calendário já estava fechado, encaixaram com as equipes não gostando nada, foi um sofrimento para conseguir encaixar aquele GP da Espanha. Eles não estão pagando muito, então provavelmente eles não vão ter o GP remarcado. O mesmo não se pode dizer da Holanda, né? Holanda, uma das novas corridas que a Liberty conseguiu finalmente colocar no calendário. A Holanda acontece de qualquer jeito e muito provavelmente nessa data aí de agosto que está todo mundo falando. Um outro GP que deve ser remarcado é o do Vietnã, pelos mesmos motivos. Eles estão pagando caro e são uma grande conquista da Liberty Media. Então, de qualquer jeito, eles vão tentar, né? Lógico que, repetindo, depende de quando eles conseguirem começar o campeonato, mas vai ter um esforço sim para colocar o Vietnã, provavelmente perto lá do GP do Japão. Depois a gente tem o Bahrein. O Bahrein é possível que o Bahrein entre sim. O Bahrein paga bastante, paga bem mais do que os 30 milhões que é a base aí para os GPs fora da Europa, e a proximidade com Abu Dhabi pode fazer com que tenha uma dobradinha ali, 2 corridas seguidas no Oriente Médio. Geralmente eles não gostam que as corridas sejam próximas, né, por conta de público, de não ter público, mas nesse caso é melhor do que nada, né? Inclusive já vi alguns possíveis calendários aí, colocando essas 2 corridas em dezembro e jogando o final da temporada para 13 de dezembro, mas não é um problema porque no Oriente Médio não vai estar frio, né? Apesar de ser inverno já no hemisfério norte, ali não vai descer muito a temperatura. A gente sabe que os Fórmula 1 não gostam muito de frio, então seria uma solução colocar o Bahrein e Abu Dhabi como as últimas corridas do ano. A China é importante para a Liberty a China. A China é, junto com os Estados Unidos, os 2 mercados mais importantes de expansão para a Liberty Media, mas eu acho que entra ali um degrau abaixo do Vietnã em termos de importância até política da Liberty Media, e o Vietnã paga mais do que a China. Então, se tiver que encontrar um lugar, se tiver só um lugar para os 2, vai ser o Vietnã e não a China. E isso se a gente só tiver esses cancelamentos ou adiamentos, melhor dizendo. Então nem preciso falar que vai ser muito difícil para a Liberty Media. Como vocês sabem, o equipamento da Fórmula 1 ele vai por navio e vai por avião também, então precisa coordenar toda essa situação. Por isso que eu disse que se o Vietnã voltar, vai ser perto ali do GP do Japão e não no meio, por exemplo, da perna das Américas, né, que seria uma loucura bastante grande da Fórmula 1. Então tem algumas coisas para eles entrarem aí em acordo com as equipes. Tem a questão também do fato dos carros de 2021 serem completamente diferentes, então tem um grande investimento das equipes aí, então eles não vão querer gastar muito com a logística para essa temporada. Ao mesmo tempo, eles não querem perder tantas etapas para não perder tanta receita. Então é um equilíbrio bastante complicado que a Liberty vai ter que lidar. A Liberty que tem gastado muito mais dinheiro do que o Bernie gastava, porque eles estão começando do zero ali, toda a questão digital, o F1 TV e tudo mais. Então eles precisam realmente do dinheiro das corridas, então vai ficar nessa, né? Quem paga mais. Então, como sempre, uma questão comercial lá, importante para os 2 lados, tanto para a Liberty Media fechar suas contas, quanto para as equipes também. Por isso que, conversando com alguns chefes de equipe aqui em Melbourne, eles estavam falando em tentar fazer uma temporada com 17, 18 corridas. É claro que eles estão pensando nisso, pensando em conseguir realmente começar a temporada no final de maio ou mais tardar no começo de junho no GP do Azerbaijão. Uns outros detalhes em relação ao calendário: Abu Dhabi paga mais para fechar o calendário, então é uma coisa que a Liberty também tem que lidar com isso. Não é um grande problema pela questão do clima que eu já citei, mas pode ser uma corrida que tenha que mudar de data.
Eu vi também fãs fazendo calendários possíveis, mudando muitas datas. Isso é bastante improvável que aconteça, porque os ingressos já começaram a ser vendidos e causaria um grande transtorno. É verdade também que há, no momento, regras, por exemplo, na França, na Áustria, e daqui a pouco vai ter na Inglaterra também, de não serem permitidos eventos com o número mais do que o número X de pessoas. Mas a gente está falando de eventos que são em junho, em julho, e talvez, como eu falei, né, no exemplo da China, talvez a situação já esteja melhor ali quando chegar nesse período. Então são muitas coisas para Liberty e para as equipes colocarem, pesarem aí. Tem uma outra questão também que algumas pessoas começaram a me perguntar no Twitter sobre o GP do Brasil. Eu não ouvi absolutamente nada sobre mexer no GP do Brasil, mas algo para vocês pensarem e saberem é que o GP do Brasil é, junto com o Mônaco, um dos únicos que não paga a taxa. Então, se tiver que sobrar para alguém, um candidato sério poderia ser o Brasil. O Brasil é caro para ir até aí, para levar os equipamentos e tudo. É o último ano de contrato com Interlagos, não se sabe se vai renovar ou não esse contrato. Eu acredito que a questão vai adiar muito essa discussão sobre o calendário do ano que vem, o que pode ser uma boa ou algo muito ruim para o GP do Brasil. Acho que é mais uma boa para o GP do Brasil. Acho que para as coisas se acertarem no Brasil dá mais tempo, mas para esse ano, novamente, eu friso, eu não ouvi absolutamente nada sobre tirar o GP do Brasil, mas não precisa ser gênio para saber que o GP do Brasil não paga a tal taxa que é tão importante para a Liberty, e a Liberty vai ter um problemão para fechar o calendário desse ano. Bom, vou ficando por aqui. Provavelmente quando vocês assistirem esse vídeo eu vou ter conseguido finalmente sair de Melbourne. Eu não consegui mudar o meu voo, por isso que eu estou aqui ainda. A grande maioria do pessoal da Fórmula 1 já foi embora. Tem os mecânicos da McLaren que vão ficar aqui 2 dias, porque eles tiveram contato com aquele funcionário que foi infectado. Mas, no mais, o pessoal foi bem rapidinho embora daqui. E daqui a pouco eu vou e daqui a pouco eu volto. Daqui a algumas semanas não vou deixar vocês sozinhos aí, não, sem Fórmula 1. A gente volta para falar um pouco mais desse esporte que a gente tanto gosta. Até mais!